pessoal? Todo mundo pronto para avançar um pouco mais nos conhecimentos matemáticos? Hoje nós vamos viajar pelos números racionais. Mas o que são mesmo números racionais? É o conjunto de todos os números que nós já conhecemos até agora. Certo, Mônica? Certíssimo! É o conjunto dos números inteiros, positivos e negativos, mais os números decimais e as frações, que também podem ser positivas e negativas. Mas por que eles são chamados de racionais? Aí precisamos conhecer um pouco do latim, a língua mater, a mãe da nossa língua, o português. A palavra racional deriva da palavra latina ratio, que significa divisão. São números racionais porque podem ser escritos como uma fração. Vamos começar pelos números decimais, que, como nós já sabemos, também podem ser escritos como frações. Nossa, Matias, que horror! Você tá mal mesmo, hein? Coitado. Esse vírus me pegou de jeito. Mas se consola que tá todo mundo assim. O Macau, o Betinho, a Verônica. É essa mudança de tempo. Ah, e por falar em mudança de tempo, eu te trouxe uma surpresa. Adivinha quem me escreveu uma carta? Quem? O Dudu, lá do Canadá. O Dudu? O que ele conta? Eu vou ler pra você. Querida Marilu, desde que cheguei aqui, tenho pensado muito em você. Mas com essa mudança dos meus pais pra cá, não tenho tido muito tempo pra escrever. Mas as saudades são grandes. Já entendi. Esse cara sempre teve afim de você. Agora que tá longe, tomou coragem e resolveu se declarar. Qual é, Matias? Eu nunca fiquei com o Dudu, cara. Nós somos super amigos. Tá. Lê a carta aí. Ontem eu vi neve pela primeira vez. Que sortudo, ele viu neve. É muito branca e bonita caindo quando você vê da janela de casa. Mas quando você vai lá fora, muda tudo de figura. É um frio de rachar. Temos um termômetro na varanda de nossa casa e eu fico vendo a temperatura. Ainda bem que ela subiu um pouco. Ontem estava a menos de 6 graus. Hoje de manhã estava a menos 4,5. Esse pedaço eu não entendi. Menos 4,5? Eu também não. Eu só sei que a temperatura lá no Canadá tá gelada e eu aqui tô pegando fogo. Eu tô com 38 mais 2 tracinhos pequenos. Quanto é isso? É mais que 38, mas ainda não é 39. Ah, quanto é, eu não sei direito, mas eu acho melhor você chamar a sua mãe pra te dar um remédio pra baixar essa febre. 38 e 2 tracinhos. Não é 38, nem é 39. Como estará a temperatura do Matias? Observem que a distância que há entre cada um dos algarismos do termômetro está dividida em 10 partes iguais. São os décimos. Portanto, a temperatura do Matias registra um número decimal. 38,2, ou seja, 38 e 2 décimos de 1 grau. O mesmo acontece com a temperatura do Canadá, que o Dudu descreveu na carta para Marilu. Vejam só. A temperatura local subiu de menos 6 graus para um grau intermediário, entre o menos 5 e o menos 4. Ficou exatamente em menos 4 graus e 5 décimos. Reparem como fica a representação na reta numérica. O ponto zero é a origem. Os números positivos estão à direita do zero, os negativos à esquerda. E como vocês já sabem, quanto mais longe do zero, menor é o valor do número negativo. Portanto, quando o Dudu conta que a temperatura saiu de menos 6 graus e chegou a menos 4 e 5 décimos, isso significa que ela está subindo. E Marilu, acabou a febre. A temperatura baixou de 38 graus e 2 décimos para 36 e 7 décimos. Que bom, Matias. Isso quer dizer que você tá melhorando. Então deixa eu trocar de roupa pra gente encontrar com a Mônica, que eu não aguento mais ficar na cama. Isso, vai lá. Mônica, me diz uma coisa. Como é que fica o conceito de número oposto e simétrico dos números decimais?
Ah, Matias, essa não tem erro. Aposto que fica exatamente do jeito que já fazíamos para os números inteiros. 2 números são opostos quando as suas distâncias até a origem são iguais. O oposto de menos 3 e 2 décimos, por exemplo, só pode ser mais 3 e 2 décimos. Claro que sim. E lembrem-se que quanto mais à esquerda for a posição de um número na reta... menor é o seu valor. Reparem, menos 3 e 5 décimos está mais distante do zero e é, portanto, menor que menos 3. Menos 2 é menor que mais 1. Existe um sinal para representar matematicamente o que é menor e o que é maior. O vértice desse sinal, o seu biquinho, está sempre apontando para o número menor. Invertendo a posição dos números, continuamos lendo da direita para a esquerda. Menos 3 é maior que menos 3 inteiros e 5 décimos. E mais 1 é maior que menos 2. Mônica, você não quer levar uns biscoitinhos? Biscoitinhos nada. Eu estou fazendo as contas aqui e dos 10 reais que eu trouxe, só me sobram 80 centavos. Mas a gente só comprou essa mixaria aqui. Isso aqui deu quase 10 reais? Não acredito. É, para você ver a que ponto nós chegamos. Veja só as minhas contas. Compramos 1 dúzia de ovos, 80 centavos. Chuchu, R$1,20. Cenoura, R$2,20. Cebola, R$1,20. Laranja, R$2. Banana, R$1,80. Até aqui, gastamos R$9,20, o que significa que sobraram apenas 80 centavos. Não vamos nem levar as outras frutas. Ai, eu queria tanto fazer uma salada para sobremesa. Ai, a vida está pela hora da morte. É, isso é verdade. Mônica, em matéria de dinheiro, 0,80 é um número decimal deprimente. Não dá nem para comprar o biscoito que eu queria. É verdade. Vamos, Marilu. Mônica, eu tô com uma dúvida que não sai da minha cabeça. E qual é a dúvida? 80 centavos a gente sabe, é um número decimal, não é? É. Escreve-se 0,80. 80 centésimos é um número decimal. E o número decimal não é um número racional? É. Então é um número que pode ser escrito em fração. Sem dúvida. Número racional é todo número que pode ser escrito como uma fração. Menos 3 sobre 1, que é uma fração negativa. 0 sobre 1 e mais 5 sobre 1 são os números inteiros. Menos 3, 0 e mais 5 escritos sob forma de fração. E os números decimais? Como é mesmo que escrevemos? Você já vai lembrar. É simples. 0,5, por exemplo, que lemos 5 décimos, fica com 5 no numerador e 10 no denominador. E continuamos lendo como 5 décimos. E 0,25, que são 25 centésimos, é o mesmo que a fração 25 sobre 100. Então eu já sei transformar 80 centavos em fração. Isso! E olha, o resultado da divisão de 80 por 100 dá 80 centésimos. Agora, você sabia que nós podemos simplificar essa fração? Simplificar? Como? Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. É simples. Se simplificarmos 80 centésimos por 10, vamos obter como resultado 8 décimos. E se quisermos simplificar ainda mais a fração, podemos dividir o 8 e o 10 por 2, e o resultado será 4/5. Portanto, 0,80 é a mesma coisa que 80 centésimos, que é igual a 8 décimos, que é igual a 4/5. Que legal, nunca tinha pensado nisso. 80 centavos são 4/5 de R$1, que é a nossa unidade, quando falamos de dinheiro hoje em dia. 1, 2, 3, 4, 5. Eu diria que são 4/6. Pô, Matias, você já ficou bom da gripe há muito tempo. Que história é essa de não sair do quarto? Não me olha, eu não mereço, eu sou um monstro. Que é isso? Que baixo astral é esse? Deixa eu ver. Tem nada, só uns cravinhos na testa. 4/6. 4/6 da minha testa infestado de espinhas. Eu fico me perguntando com quantas espinhas o Dudu, que nunca soube o que é ter um cravo na vida, vai voltar do Canadá. Ciúme do Dudu de novo, Matias? Que caretice, já te disse que não tem nada a ver. Faz o seguinte, simplifica essa fração que você fez.
Se você dividir o numerador e o denominador de 4/6 por 2, você vai ter 2/3, certo? Certo. 2/3 é exatamente a mesma coisa que 4/6. Mas como são números menores, você psicologicamente pode achar que a situação na testa não é tão grave assim. Ah, é? Mas se em vez de dividir ou multiplicar, eu não posso multiplicar os termos da fração para encontrar uma outra equivalente? Claro que pode. Então, se eu multiplicar por 8, 32/48 da minha testa é o espaço infestado de espinhas. Não adianta, Marilu. Com 2/3, 4/6 ou 32/48 de espinhas, eu sei que você me acha mais feio que o Dudu. Pode falar, eu não me incomodo. E ainda dizem que as mulheres é que são vaidosas. Tô vendo. Então, pessoal, vamos exercitar um pouco? Todo mundo aí com lápis e papel na mão, escrevendo os números racionais negativos e positivos. Lembrem-se que o sinal negativo numa fração pode ser colocado tanto no numerador quanto no denominador. Anotem aí, pessoal, as questões são as seguintes. Escrevam na forma de fração, com A e B inteiros e diferentes de zero, os seguintes números racionais: 2/3, menos 3/4, 7/10, menos 8/17, 15/23 e menos 12/30. Vamos dar um tempinho e voltamos já já com as respostas. Então, tudo pronto? Vamos às representações. Acertou quem escreveu assim: 2/3, menos 3/4, 7/10, menos 8/17, 15/23 e menos 12/30. Agora anotem aí rápido que eu quero ver. O que é maior, 4/5 ou menos 4/5? Da mesma forma que no conjunto dos números inteiros, no conjunto dos números racionais, qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Portanto, 4/5 é maior que menos 4/5. Ou menos 4/5 é menor que mais 4/5. Ai, que noite linda! Eu adoro ficar aqui na laje, observando as estrelas. Ai... Essa é uma vantagem de quem mora no Rio de Janeiro, olha. Olha lá, Mônica. Como o Vênus está brilhante, né? É a estrela do céu que parece maior. Vênus não é uma estrela, Matias, é um planeta. E daí? Todo mundo chama Vênus de a estrela dos poetas. É mais romântico. É também a estrela que guiou os reis magos quando nasceu Jesus Cristo. Já estamos quase no século XXI. Já atravessamos 20 séculos da era depois de Cristo. E antes de Cristo, usamos os números negativos para a contagem do tempo, não é mesmo? Na escala do tempo da era cristã, os anos depois de Cristo são positivos e os anos antes do nascimento de Cristo são negativos. É verdade. E nessa escala de tempo, fica fácil de compreendermos o valor dos números fracionários negativos. Vamos ver. O que é maior? 2/6 de século antes de Cristo ou 1/4 de século antes de Cristo? Bem, então vamos recorrer à reta numerada do tempo. Olha só, quanto mais à esquerda for a posição de um número na reta, menor ele vai ser, certo? Certo. Então, menos 2/6 de século é menor que menos 1/4 de século. É claro, mas existe uma outra forma de representarmos números fracionários decimais. Basta utilizarmos a notação percentual. Percentual? Como? Vamos tomar como exemplo 1/5 de século. Vejam só, a fração 1/5, vocês sabem, é igual a 2/10 se multiplicarmos seus termos por 2. E também é equivalente a 20/100, se multiplicarmos agora o numerador e o denominador por 10. E esta fração corresponde ao número decimal 20 centésimos. E 20 centésimos representam 20%, ou seja,
20 dos 100 anos que fazem um século. Aí, gatinha, uma pizza gigante só pra nós duas. Peraí, cara. Vamos comer devagar, que esse pedaço aí não dá nem no seu prato. Deixa eu cortar em 4 e a gente vai comendo aos pouquinhos. Pronto. 1/4 pra cada um. Ou 25 centésimos. Ou 25%. Dois quartos já liquidados, a metade, 50%. Agora esse aqui pra Marilu. Lá se vão 3/4. 75 centésimos, 75%. E agora, o último. Quatro quartos. 100 centésimos. Lá se foi 100% da pizza. Ô, Marilu, que tal se a gente pedisse assim mais uns 30%, hein? Matias, eu não aguento mais. Bem, depois dessa pizza, vamos chegando ao final do nosso programa. Vocês viram? Nosso tema de hoje foi os números racionais. O conjunto dos números inteiros positivos e negativos, mais os números fracionários. Vocês conheceram a importância da divisão decimal nos números inteiros. Observem que a distância que há entre cada um dos algarismos do termômetro está dividida em 10 partes iguais. São os décimos. Portanto, a temperatura do Matias registra um número decimal. 38,2, ou seja, 38 e 2/10 de 1 grau. Recordaram como escrever números decimais como fração? 0,5, por exemplo, que lemos 5 décimos, fica com 5 no numerador e 10 no denominador. E continuamos lendo como 5 décimos. E 0,25, que são 25 centésimos, é o mesmo que a fração 25 sobre 100. E viram também que as frações podem ser positivas e negativas. Quanto mais à esquerda for a posição de um número na reta, menor ele vai ser, certo? Certo. Então, menos 2/6 de século é menor que menos 1/4 de século. Por fim, viram que números decimais também podem ser representados pela notação percentual. A fração 1/5, vocês sabem, é igual a 2/10 se multiplicarmos seus termos por 2. E também é equivalente a 20/100, se multiplicarmos agora o numerador e o denominador por 10. E esta fração corresponde ao número decimal 20 centésimos. E 20 centésimos representam 20%, ou seja, 20 dos 100 anos que fazem um século. Aposto que vocês entenderam 100% da matéria de hoje, hein? Mas por hoje é só. Até a próxima!